Olá, pessoal do segundo ano, mais uma vez aqui na nossa aula de Geografia. Então, como vocês já vêm acompanhando, nós estamos, durante essas aulas que antecedem a prova, realizando revisão para que o aluno tenha o melhor resultado em Geografia. Se o aluno está acompanhando a aula, ele está vendo o que vai cair, certo? Os assuntos que vão ser trabalhados na hora da prova. Então vamos prestar atenção. E aí o nosso mundo gira é porque nós teremos aula de Geografia. O material que está sendo revisado são todas as aulas do segundo trimestre, em especial os assuntos que estão sendo debatidos durante as questões. E aí a gente vai para a nossa primeira questão, o processo de urbanização, aquelas hierarquia urbana, rede urbana, isso tudo vai cair na prova que a gente está trabalhando isso aí. Então vamos lá, primeira questão. Deixa eu botar meu apontador laser, agora sim. O processo de urbanização e de industrialização gerou a concentração de atividades comerciais e dos serviços mais importantes em algumas cidades, acumulando capital e poder político nesses espaços urbanos, chamados de, o qual, dentro dessa concepção de ideia, fica melhor: conurbação, metrópoles, megalópolis, cidades globais e rede urbana. 10 segundinhos para responder, hein? Quero ver, hein? E aí, acharam a resposta? Então vamos lá, hein? Atenção. Cidades globais. As cidades globais, ela tem essa característica de concentrar as atividades comerciais e os serviços mais importantes. A gente pode perceber isso, as grandes indústrias, os grandes conglomerados, sempre têm a sua sede no local, nas grandes cidades, nas cidades de grande influência, que são as cidades globais. Conurbação, a gente já estudou, é o encontro entre as cidades, é o encontro entre as metrópoles, virando as megalópolis. Então, são os encontros da malha urbana. A rede urbana é toda aquela questão das ligações entre as cidades existentes, certo? Megalópolis são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, ok? Tranquilo? Já podemos ir para a segunda questão? Então vamos lá. Segunda questão. Nossa, professor, é muita coisa, hein? Mas às vezes a resposta é muito tranquila. Vamos lá. São consideradas metrópoles globais as cidades que concentram as sedes de empresas transnacionais e conglomerados financeiros instalados no país. Acabei de falar isso, hein? E que funcionam como nódulos dos sistemas de fluxos mais dinâmicos da era da revolução técnico-científica e da economia da informação. Sobre a dinâmica das cidades globais, é correto afirmar que... Vou deixar vocês lendo aí, certo? Leiam com calma, decidam, né? Como se fosse uma prova, hein? Então vamos lá agora, pessoal. Vamos lá, letra A. O fenômeno da cidade global desenvolve-se em alguns núcleos urbanos localizados no topo da hierarquia, pois é um processo que se conecta apenas a serviços avançados,
centros produtores e mercados de economia altamente desenvolvida. Ó, interessante. Vamos ver a letra B. A revolução da informação tornou mais complexas a hierarquia e a polarização. Atualmente, por meio das telecomunicações e da internet, mesmo as empresas localizadas em cidades que ocupam níveis mais baixos da hierarquia urbana utilizam o serviço e os bens distribuídos por instituições e empresas instaladas nos lugares centrais. Também muito boa. Vamos ver aqui a letra C. O papel cada vez mais decisivo dos fluxos informacionais ou simbólicos aumentou a importância da rede de transporte na polarização urbana. Ao mesmo tempo, diminuiu a importância da rede de comunicações. Essa aqui tem um grande problema, né? Porque a rede, né, os fluxos informacionais não diminuem, em hipótese alguma, a importância das redes de comunicações. Muito pelo contrário, aumenta. Então, a letra C, eu já diria que eu já descartava, certo? Ficaria, por enquanto, com a letra A ou a letra B. Metrópoles como Nova York, Londres e Tóquio ocupam funções de cidades globais, assim como Singapura, Hong Kong e as cidades do México, porque essas cidades e países estão localizados em potências econômicas mundiais. Então, ela tem uma parte certa, quando fala sobre Nova York, Londres e Tóquio, mas quando entra nessa parte aqui de potências econômicas mundiais, aí já fica meio complicado. Singapura, um tigre asiático, Hong Kong, Cidade do México, né, que é a capital do México, ser uma potência econômica é meio forte. Então, essa letra D de dado fica meio complicado aí da gente marcar. Letra E, vamos ver. A influência dos centros regionais e sub-regionais desaparece, deixando de se combinar ou de se subordinar às metrópoles, retraindo os sistemas de fluxos tradicionais. Não, também não fica muito complicado se você falar um negócio desse que deixa de ter a hierarquia e a influência dos centros regionais e subregionais desaparece. Sempre tem cidades com a sua capacidade de influência, ou regional, ou nacional, ou internacional, que são no caso das cidades globais. Então vamos ver aqui qual é a resposta. É a letra B de bola. Por que não a letra A, professor? Vamos ver. O fenômeno da cidade global desenvolve-se em alguns núcleos urbanos localizados no topo da hierarquia. Pô, beleza, realmente, né? Essas cidades elas estão no topo da hierarquia, né, urbana, pois é um processo que se conecta apenas a serviços avançados. Não, na verdade, essa cidade tem todos os serviços, os avançados e os não avançados, entre aspas, certo? Elas são cidades globais porque todos os serviços estão concentrados nelas, não é só os serviços tecnológicos, certo? Então, esse é o erro, e a letra B, ela está mais completa, está correta, porque a gente pega ali, vou pegar aqui, não vou muito longe, uma empresa de celular, ela tem a sua matriz, a grande parte, se vocês forem ver, pegarem lá o boleto de pagamento, toda a matriz dessas empresas celulares, a maioria está na cidade de São Paulo. Mas tem, você utiliza a telefonia celular em todo o Brasil, em toda parte do Brasil, né? A não ser que você esteja viajando, aí você fica um pouco sem o seu celular conforme a operadora. Mas você chegando na cidade, você acaba tendo acesso, certo? Então a letra B de bola é a mais correta. Vamos para a terceira.
Agora, terceira questão. Nós já estamos trabalhando energia. Dentro as fontes de produção de energia disponíveis, é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global. Essa é muito fácil, hein? Óleo diesel, gasolina, carvão mineral, gás natural e o vento. Essa eu não vou deixar nem vocês pensarem. Qual é a letra? A letra E, que é a energia eólica, é o vento, certo? Então o vento, ele gera a energia eólica. O Brasil está investindo bastante nessa área. Como eu falei em sala, para instalação é muito caro, porque grande parte do material vem de fora, mas o resultado é muito bom. Ainda é uma energia cara, mas em compensação agride muito menos o meio ambiente, certo? Então vamos para a quarta questão. Olha, muito grande, hein? Vou ler para vocês aqui a quarta questão. A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4.000 graus centígrados. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radiativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água aprisionada em um reservatório subterrâneo é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 graus centígrados, sem entrar em ebulição, porque ela está sob pressão, né? Então acaba mudando tudo, né? Você lembra que tem aquela expressão, né? Tudo na CNTP, quer dizer, se fosse nas condições normais de temperatura e pressão, a água, 100 graus centígrados, ela acaba evaporando. Mas como não está na CNTP, ela acaba ficando na forma de líquida, mesmo com altas temperaturas. Ao ser liberada na superfície, a pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou geysers, né? O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para o aquecimento direto ou em usinas de dessalinização. Nossa, quase confundi aqui a minha língua. Sob o aspecto da conversão de energia, as usinas geotérmicas. Vou deixar vocês lendo aqui um pouco sobre as usinas geotérmicas. Valendo agora, hein? Então vamos lá, pessoal, vamos ver. Letra A. Funcionam como base na conversão da energia potencial gravitacional em energia térmica. Caramba, professor, isso é aula de geografia ou é aula de física? Então vamos lá, é aula de geografia. Mas é importante a gente ter esses conhecimentos. Vocês vejam que o conhecimento de tudo aquilo que vocês estudam estão interligados. Energia potencial gravitacional é aquela energia aonde a gravidade atua, né? Então deveria ser de cima para baixo, mas não é o caso. A água vem do subsolo, certo? A água vem da pressão. Então a água não tem nada a ver com a gravidade. Então essa aqui está errada.
transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e depois em energia térmica. Essa temperatura, essa energia que vem das usinas geotérmicas, ela não vem do Sol, né? Energia solar. Energia cinética é a energia do movimento. Então, ela não é ocasionada pela energia solar, e sim pelas pressões existentes, né, nas camadas mais inferiores do planeta. E depois a energia térmica, a energia do calor, certo? Então, também a letra B está fora. Podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização. Veja bem, eu não sei qual é o processo de dessalinização, mas aproveitar a energia química, não há energia química nesse processo da água para fazer a energia cinética transformada. Não é a energia química que transforma em energia térmica, é o contrário. E a energia térmica pode se transformar ou gerar uma energia química para o processo. Então, aqui eu acho que está ao contrário, não marcaria a letra C. Assemelham-se a usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética. Olha aí, está na sequência. Primeiro a energia térmica, do calor, que transforma em energia cinética para gerar o gerador, e depois em elétrica. Aí sim, eu acredito que a letra D esteja correta. Mas vamos dar uma olhada na letra E. Utiliza a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhante aos riscos decorrentes de ambas. Nada a ver. As usinas nucleares se aproveitam de materiais radioativos, urânio, plutônio, para gerar energia elétrica. Então, e os riscos totalmente diferentes, né? Os riscos de uma usina nuclear, ela tem um risco altíssimo, né? Exemplo, Chernobyl, Fukushima, lá no Japão. Então, a letra E está errada, então ficaremos então com a letra D de dado. Quem marcou D está correto. Viu? É assim que a gente estuda, misturando todo o conhecimento e lendo e lembrando de tudo aquilo que foi falado em sala de aula. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, agora já estou trabalhando transporte. Sobre o transporte ferroviário, é correto afirmar. Leiam agora! Então vamos lá, pessoal? Vamos lá, já sei que já deu tempo. Qual é a resposta que vocês acham? Vamos lá, atenção. É a letra C. Mas vamos dar uma olhada nas outras letras e ver o que está errado, né? A ferrovia não é economicamente vantajosa para países de pequenas dimensões, por ser um transporte de alta capacidade, mas cumpre um papel de grande importância para os países continentais como o Brasil. Na verdade é o seguinte, a ferrovia, ela independe de ser o país de grande ou pequenas dimensões. Ela tem um custo muito menor do que o modal rodoviário. É lógico que no país de grande dimensão, a ferrovia se torna realmente muito superior economicamente. Então, não está muito correto o que ele está falando, que não é economicamente vantajoso para os países de pequenas dimensões. Não, eu não falei isso, falei que para países de grandes é vantajoso, e a gente já viu nas aulas que o transporte ferroviário
ele tem as suas vantagens, principalmente a partir de 200 quilômetros de distância, o transporte ferroviário ele é totalmente vantajoso, certo? Então vamos para a letra B. No Brasil, a construção de ferrovias só foi intensa durante as décadas de 1930 a 50, devido à oferta do carvão mineral no mercado interno ser maior do que a oferta de petróleo. Não foi. Não é nesse período que o Brasil, as ferrovias já estavam em declínio, nesse período aí. Letra C. O Brasil foi um dos países pioneiros na construção de ferrovias, mas hoje a sua malha ferroviária é pequena em relação às dimensões do território nacional e poucas de suas linhas são eletrificadas. Então, realmente o Brasil, quando começou lá em 1900, no período da República, nós temos o transporte do ferroviário tinha uma grande importância, principalmente ali na região sudeste. Se você lê, começa a ver o trabalho sobre a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, principalmente na hora de reunir, juntar lá os recrutas para irem para a guerra, a grande maioria chegou nas grandes cidades através da ferrovia. Não tinha tanta rodovia e a ferrovia era, sim, um transporte de deslocamento de pessoas. Toda cidadezinha tinha sua estação, mas isso ficava muito concentrado na região sul-sudeste, E com o tempo, realmente, depois perdeu-se espaço, com a questão da rodovia, a industrialização, e essas ferrovias elas ficaram bastante arcaicas. Tá? Então, a letra C correta. Vamos ver aqui, letra D. O que está de errado aqui? O pioneirismo do Brasil na expansão ferroviária se deveu ao fato de que os grandes rios do país atravessam áreas de planaltos, sendo, portanto, poucos navegáveis. Não, a gente tem vários rios de planícies. Não foi esse o motivo do pioneirismo do Brasil, por causa dos rios. Nós temos rios de planalto, mas nós temos grandes rios de planícies que favorecem a nossa hidrovia. O transporte ferroviário, a letra E agora, passei na letra D, letra E. O transporte ferroviário entrou em declínio na Europa porque os oleodutos, gasodutos e minerodutos mostraram-se mais econômicos para o transporte de cargas a longas distâncias. Não, a Europa, já mostrei também, se utiliza muito do transporte ferroviário. Ela, na verdade, faz um transporte intermodal com muita qualidade, com muita competência, mas não está em declínio. Muito pelo contrário, a Europa usa muito o transporte ferroviário para transporte de pessoa, turismo, não só de carga, como aqui no Brasil. Tá certo? Então vamos para a última questão. Sexta questão. No que diz respeito às redes de transporte no território brasileiro, assinale a afirmação verdadeira. Vamos lá, 20 segundinhos para dar uma lida e marcar a questão correta.
E aí, vamos lá? Atenção, qual é a resposta correta que vocês marcaram? Vou lá, atenção. É a letra A. Então vamos lá. Letra A. A proeminência do transporte rodoviário é o resultado de escolhas deliberadas nos anos de 1950, quando muitas decisões foram tomadas para favorecer o desenvolvimento da indústria automobilística, entre elas a construção de Brasília. Então lembra que em 1950 o Brasil começou a sua era industrial, começou a se industrializar e favoreceu para isso por meio de indústria automobilística, colocando todo o seu modal no transporte rodoviário. E aí a construção de Brasília, nós temos aqui como exemplo a BR-040, que liga Brasília até o Rio de Janeiro. Temos a BR-153, que vem lá do Pará, corta todo o centro-oeste, passando aqui por Brasília, e você chega até o Rio Grande do Sul. Certo? Vamos ver as outras questões. O que está errado? O destaque dado ao transporte rodoviário é fruto de políticas territoriais dos anos de 1990, a partir da estatização das estradas de ferro e o consequente fechamento das linhas ferroviárias. Bom, o destaque do transporte rodoviário, na verdade, foi fruto da política lá de 1950. A estatização das estradas de ferro, elas já eram estatizadas, né? Elas não eram privatizadas, eram estatizadas, mas isso não foi o fruto da consequência do fechamento porque se perdeu, não se levou em conta isso aí. Então, as linhas sempre foram estatizadas aqui no Brasil. Não foi esse o motivo do fechamento das linhas ferroviárias. Ok? Letra C. Nova geografia do transporte no Brasil altera o efeito de construção das redes, permitindo uma ampla interconexão do território através dos modais aéreos, rodoviário e ferroviário. Na verdade, o Brasil está indo nessa linha de redes intermodais, mas não com modais aéreos, rodoviário, ferroviário e hidroviário, principalmente na parte de transporte de grãos e minério, vindo ali do centro-oeste, certo? A letra D de dado. A principal razão da predominância de estrada de rodagem dá-se pelas barreiras impostas pelo território, tais como cordilheiras e o permafrost, que impedem o uso diversificado dos modais de transporte. Bom, as cordilheiras, nós não temos problema com as cordilheiras, né? O que nós temos mais próximo são as cordilheiras dos Andes, que ficam ali na costa oeste da América do Sul, né? Pegando os países andinos. Então, isso não faz sentido. O permafrost é um bioma existente principalmente na região do Canadá e do Alasca, mas que também não impede o uso de modais de transporte. Lá nos Estados Unidos existe um investimento muito pesado na construção de estradas e também de modais para abastecimentos daquelas cidades que ficam no Alasca, que grande parte fica sobre o gelo bastante tempo. Certo? E eles gastam muito, investem muito dinheiro para isso aí. Tá? Então também não é verdadeiro. Ok? A gente está aproveitando mesmo as questões e passando informações importantes para vocês, para que vocês possam estudar da melhor forma. Então, estão aqui as respostas, o PDF que vai sem o realça em amarelo. E aí a gente chega no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, é o seguinte, vocês que estão aí, principalmente o pessoal que está no remoto, próxima aula, que vai ser numa quarta-feira, nós faremos um Kahoot.
também voltado, direcionado, para que vocês não tenham dúvida nenhuma para a prova e tirem uma nota, a melhor nota possível na prova de geografia, tá certo? É só vocês estudarem, não vão ter problema nenhum. Pessoal, um grande abraço a todos, até a próxima aula, hein?